O evangelho de hoje, ele é muito parecido com o evangelho do domingo passado, né? Não sei se vocês se lembram, domingo passado foi a boa semente, né? A semente que cai pelo caminho, a semente que cai em terreno pedregoso, a semente que cai em terreno espinhoso, até encontrar terreno bom. E a gente se deu conta que o terreno, na verdade, é o mundo, é o lugar onde estamos. Claro que a semente precisa encontrar terreno bom. Mas terreno bom não é alguma coisa que você sai por aí procurando. Onde está o terreno bom? O terreno bom você faz ele bom, né? Porque se ele tem pedra, a gente tira as pedras e ara a terra. Então já tem aí um trabalho imediato de arrancar as pedras. E eu preciso simplesmente identificar. Tem pedra, tiro. Tem a terra, planto e assim vai. O segundo, então, no sentido do espinho, eu já plantei, já tirei as pedras. Agora eu tenho que ter a capacidade, a orientação de Deus, de cuidar para o bom desenvolvimento desta planta, que é a fé, o testemunho do reino dos céus. E assim ela vai se desenvolvendo. Mas num determinado momento vai aparecer o espinho que vai tentar atrapalhar o crescimento, né, dessa planta. E se eu não arrancar esses espinhos no tempo certo, porque é o tempo certo, não é nem antes nem depois, no tempo certo, se eu arrancar, ela desenvolve normalmente. Essa parábola do joio tem mais a ver com a dos espinhos do que da pedra, né? Porque pedra, eu vejo pedra, eu arranco e tudo bem, não tem hora para arrancar pedra, é na hora de plantar e ponto final. Agora, qual é a hora de arrancar os espinhos? Qual é a hora de arrancar o joio? Veja que quando o joio começa a crescer junto com o trigo, os empregados, as pessoas comuns, falam: olha, está crescendo o joio. E vão perguntar para o agricultor, para o dono da plantação: quer que nós arranquemos o joio, assim como a gente arrancou as pedras na hora da plantação? Veja que a lógica é a mesma. Eu arranquei as pedras, plantei, está crescendo. Agora veio o joio, arranco o joio e está tudo certo. O patrão disse: não é igual. No primeiro momento, arrancar as pedras era uma decisão imediata para plantar e deixar crescer. Agora que veio o espinho, agora que veio o joio, não é do mesmo jeito chegar lá e arrancar. Porque se você for lá e arrancar o joio, como são plantinhas parecidas, você vai arrancar muito trigo. E a perda, né, vai ser muito maior. Em vez de eu multiplicar 30, 60, 100, eu vou ter prejuízo, né? Aí vai ser o contrário, de 100 sementes que eu lancei, eu vou perder 50, 60, sabe, sei lá quanto, conforme você vai arrancando. Veja que a palavra de Deus fala dessa forma, porque na linguagem bíblica existe uma expressão, porque a palavra do Evangelho é escrita em grego, que se chama kairos. Não sei se já ouviram essa expressão, kairos. Se fala muito no meio de igreja, mas as pessoas não entendem muito o que é kairos. É kairos, existem até grupos, movimentos religiosos chamados kairos. Mas a palavra kairos, ela, na verdade, quando está no texto bíblico, o tempo certo, momento certo. E qual é o momento certo? Veja, quando uma pessoa vai fazer um bolo, né, quem sabe fazer bolo, tem que preparar a massa, né? Tem que bater massa, tem que botar fermento, a quantidade certa de fermento, não é assim jogar de qualquer jeito, né? E aí fazer todo um preparado, que dá um trabalho enorme, porque tem que sovar a massa, tem todo aquele preparatório para poder fazer, e depois você coloca numa forma, e coloca onde? No forno para assar. Só que você falou: mas eu tive todo o trabalho, já fiz tudo o que precisa fazer, põe no forno e está tudo certo, deixa lá que a coisa se resolve. Não. Aí vem um outro trabalho, que é você ficar prestando atenção, né, no tempo desse bolo assar. Porque se você for muito afobado, muito ansioso, e querer tirar o bolo antes do tempo, achando que ele está assado, mas não está, e abrir o forno, o que vai acontecer? Quem já fez bolo sabe. O bolo que parece que estava bonitinho, ele murcha, que nem um pneu furado de carro. Puf! Murcha. Fica uma pasta. Aí você, mas ainda dá para comer. Na hora que você corta, está aquele grude, aquela massa que serve até para colar papel. De tão grudento que está. Não dá para comer. Porque você tirou antes da hora. Estragou o bolo.
Aí você pode até falar assim, mas dá tempo ainda, eu coloco de volta no forno e a coisa vai. Está perdido. Esse bolo nunca mais se recupera. Não tem mais o que fazer. Você perdeu aquele bolo, tem que fazer outra massa, tem que preparar de novo, botar no forno, esperar o tempo certo. Mas vamos dizer que você é meio largado, né? Tem gente que é meio assim largado, relaxado. Põe lá para assar e esquece o bolo lá dentro do forno. Passa da hora. O que acontece com tudo que você esquece no forno e passa do tempo? Queima. O bolo vira um carvão. E quem que vai conseguir comer um bolo todo queimado? Também é um bolo perdido, estragado. Então eu preciso ter um conhecimento que me dê uma capacidade de perceber, e aí tem as técnicas, né? Você aprende do momento certo de você abrir o forno e tirar aquele bolo. Não é ir lá toda hora abrir forno e fechar, que isso também estraga bolo, né? Quem sabe? Você não pode abrir. Na hora que você abriu já tem que tirar, porque não tem como fechar de novo e deixar. Veja que esse momento da hora exata de tirar o bolo e ele está gostoso, pronto para comer, nas Sagradas Escrituras nós chamaríamos de Kairos. O tempo certo. Então Deus tem o tempo certo para tudo. Não é o nosso tempo. O nosso tempo é de acordo com a nossa ansiedade, com a nossa vontade. Uma pessoa muito ansiosa vai querer fazer isso muito rápido. E quando se faz muito rápido as coisas, 90% de chance de dar errado. Outras pessoas são assim meio devagar, bem mole. Deixa lá. Daqui a pouco eu vou lá dar uma olhada. Ela só vai olhar quando ela começa a sentir cheiro de queimado. É que nem quando você põe bife para assar, vai dar uma voltinha, quando volta já está tudo esturricado porque já está pegando fogo lá. Porque você esqueceu, abandonou. Então veja que não é um mero conhecimento, há uma necessidade de vigilância. Eu tenho que estar o tempo todo observando, olhando, prestando atenção. E quando Deus indicar que é o momento, ali se realiza então a obra de Deus. Por isso que esse evangelho de hoje é mais uma lição para os discípulos, apóstolos, para que eles percebam que de fato, joio, o inimigo vai jogar sempre na nossa plantação, ou na nossa vida. Joio nada mais é do que todos os entraves, todas as dificuldades, todos os sufocamentos, todos os medos, ansiedades que o mundo exterior provoca em nós. Então, quando a gente tem essas dificuldades, das duas uma, ou você se acovarda e recua, ou você enfrenta. Portanto, num tempo como hoje, uma pandemia como essa, nós enfrentamos, mas enfrentamos com a sabedoria. Por isso você precisa da ciência que vem do Espírito Santo. Por isso você precisa do entendimento que vem do Espírito Santo. Por isso que você precisa da fortaleza, né? Enfrentar não é você se expor a risco. Por isso que nós, como cristãos, né, à luz dessa palavra, combatendo o bom combate da fé, como diz São Paulo, vamos aprender, como diz a carta aos Romanos, a pedir os dons do Espírito Santo, sabedoria, ciência, entendimento e fortaleza. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. E hoje nós temos que fazer uma oração, e essa oração deve nos capacitar para isso. E com isso, então, como eu disse, saber o que fazer para arrancar o joio. E quem vai nos dar essa orientação é Jesus. A primeira ferramenta do cristão é a oração. E assim vai a nossa vida. Mas com fé, com resistência, você não desanima. Esse que é o X. Não desanimar. Porque se você desanimar e começar a fraquejar, começar a se acovardar, começar a dar passos para trás, o inimigo ganha terreno, né? Ganha terreno. E começa a invadir a sua casa, a sua vida, porque você deu espaço. E com isso, então, a forma que nós temos de manter esse escudo que nos impede de que o inimigo entre na nossa vida, na nossa casa, é a oração. O Papa vem recomendando o tempo todo que a gente reze o terço, né? Porque Nossa Senhora, ela pisou a cabeça da serpente, que é o inimigo.
Então ela tem essa capacidade de nos ajudar. A reza do terço ela é importante. Mas rezar a Ave Maria cheia de graça 50 vezes, 150 ou até 200 vezes, cansa. Mas veja, a oração, ela abre a porta da graça de Deus e faz com que você se inclua numa realidade de proteção. E a Virgem Maria te dá essa possibilidade, né? São João Maria Vianney, quando foi para a cidade onde ele tomou conta, né? E lá então teve essa dificuldade. Ele foi um bom pregador, mas um belo dia ele estava em frente à janela e viu uma multidão de pessoas que estavam lá: fora João, fora, tira esse padre daqui, põe ele para fora, o cara está promovendo desordem aqui na nossa cidade, vai embora. E ele ficou muito triste, falou: mas eu não faço nada, só rezo, atendo as pessoas em confissão, celebro as missas. Quem fiz eu para essa multidão aí fora querer que eu vá embora? Olhando da janela, o que ele fez? Foi no sacrário e começou a rezar. Falou: Senhor, me dá aí uma graça, uma luz, porque esse povo lá fora está reivindicando a minha saída, querem me expulsar daqui. E aí ele teve uma visão de Nossa Senhora. Nossa Senhora deu para ele o quê? Um terço, um rosário. E ele pegou o terço e falou: mas o que eu faço com esse terço? Nossa Senhora não falou nada, ele simplesmente pegou o terço, saiu na janela e começou a rezar o terço e mostrou o terço para o povo que estava lá fora. Quando ele se deu conta, não tinha mais ninguém. Aí ele se deu conta que era uma legião de demônios que estavam ali, querendo de fato que ele se amedrontasse, achando que era o povo que gostava dele, expulsasse de lá e ele fosse embora. Olha, o terço revelou a prepotência do diabo e aquela legião que estava lá fora, que não era povo coisa nenhuma. Era o próprio demônio disfarçado em um monte de pessoas, querendo intimidar o padre a ir embora de lá. Por quê? Porque era um homem santo. Porque era um homem de Deus. E Nossa Senhora deu a ele uma ferramenta, né? O terço, que fez com que ele, ao mostrar, e as pessoas olharam para o terço, tudo que era ruim desapareceu. Então veja que o terço é importante para ser rezado, não para virar amuleto. Porque tem gente que veio aqui: padre, benze meu tercinho. Tá bom, legal, benze o terço, quando eu vejo já está pendurado no retrovisor do carro. Eu falei: mas dá para rezar o terço no retrovisor do carro, né? Eu acho que ele achou que o terço, o objeto, iria protegê-lo. Eu falei: mas não é assim, você tem que rezar, tá? Você pode ter até um desses tercinhos pendurado no retrovisor, tudo bem, mas tem um outro que dê para usar e você reza, né? Colocar aquele tercinho na traseira do carro, já viram que o pessoal coloca um tercinho, né, atrás do carro? Eu entendo que é um católico, mas eu me pergunto: será que ele reza? Então veja, não é o objeto, é o que você faz com ele, e a oração é essencial. Por isso que o Papa recomenda duas coisas que eu tenho na cabeceira da minha cama: ter um crucifixo e um rosário. Só isso. São os dois objetos que ele pede para que a gente tenha com a gente. E se possível, quando você sai, além de carregar esses dois, pode ser uma cruzinha pequena e um rosário simples, se der, uma Bíblia de bolso, né, que você possa colocar numa bolsa ou ter um lugar perto para carregar. Então são três, né? De imediato, o terço, o crucifixo e uma Bíbliazinha. E aí você vai dizer: fazendo uso desses três instrumentos, né, nós temos aí uma grande vantagem, que é a proteção de Deus na nossa vida, né? Então vamos fazer isso. Não tenha vergonha de ter um crucifixo na nossa casa, né? Pode colocar na cabeceira da cama mesmo. É meio estranho você ter um crucifixo na cabeceira da cama. Os antigos faziam isso, né? Na minha casa, minha mãe, cada quarto de um filho, ela colocava um crucifixo em cima da cama, né? E aquele crucifixo ficava lá. E a gente, toda vez que ia dormir, se ajoelhava e rezava, porque tinha um crucifixo ali, lembrando que a gente tinha que fazer a nossa oração noturna. Veja que isso foi iniciativa dela. E entendi que aquilo veio dos avós, bisavós, e até hoje há uma necessidade de ter sim esse crucifixo dentro de casa, porque ele lembra como um sinal de que você pertence a Deus. E naquele lugar, coisa ruim não deve entrar. Por isso que a gente tem esse crucifixo. E o terço, né,
passagem de São João Maria Vianney que acabei de contar, onde ele venceu o inimigo através então da oração e do crucifixo que a própria Virgem Maria deu a ele. Amém.